Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da EBD da classe dos adolescentes. E na aula de hoje nós vamos estar conversando um pouquinho aí sobre o cuidado com nós mesmos, né? Nós estamos na lição 3, que tem por título Cuidando-se por inteiro, da revista Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia. Essa revista a gente tem lições poderosas para nós que nós realmente iremos aprender como viver nesse mundo através da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. E eu queria te convidar nesse momento a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos, fique à vontade e ore comigo nesse momento. Espírito Santo, muito obrigada por mais esse momento na tua presença. Eu apresento a vida de cada pessoa que está ouvindo essa aula, Pai, que cada pessoa seja edificada pelo Teu Espírito Santo, que cada pessoa seja tocada pela Tua glória, pela Tua presença, Pai, pelo Teu amor. Espírito Santo, ministra aos nossos corações com a Tua graça, com a Tua palavra, com a Tua presença, que tudo aquilo que for ministrado venha gerar frutos em nossos corações e refletir na nossa vida cotidiana. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para darmos início na nossa lição, eu gostaria de te convidar a abrir na carta aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler no versículo 4 até o versículo 7, que diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, amém. A ansiedade, a depressão, a amargura, até a prática de mutilação e até mesmo suicídio têm sido alguns dos males recorrentes nessa geração de adolescentes. E por isso mesmo a gente precisa conversar e refletir sobre o autocuidado. E hoje nessa lição nós vamos aprender os aspectos mais importantes sobre a preservação da saúde física e emocional. Nós veremos também a relação com Deus como fator fundamental para lidar com qualquer tipo de tristeza, amargura ou adoecimento emocional. Para a gente poder entender melhor o que é o autocuidado, como é que a gente pode se conhecer melhor e lidar melhor com as nossas emoções, a gente primeiro que a gente precisa entender é que o Senhor Deus fez o ser humano por completo, né? Dividido ali em 3 partes: espírito, alma e corpo. E muitas das vezes as pessoas acabam dando mais foco, né, no cuidado em uma dessas 3 áreas. Muitas pessoas dão mais foco para a saúde do corpo, outras pessoas dão mais foco para a saúde espiritual e, na maioria das vezes, alguns acabam deixando de lado a saúde emocional, né? Sendo que as emoções elas precisam de cuidado e a Bíblia ela fala sobre isso. Paulo escrevendo para os irmãos que moravam em Tessalônica, diz que é Deus quem nos dá toda a paz. E ainda diz que ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a oração do apóstolo Paulo é que os irmãos sejam conservados por inteiro até o dia em que forem se encontrar com o Salvador, com o nosso Senhor Jesus. As emoções, gente, elas fazem parte do ser humano. Fazem parte de quem nós realmente somos. Nós vamos ter emoções em qualquer situação da nossa vida. O que a gente não pode é negligenciá-las e deixá-las de lado, talvez esconder ou botar debaixo do tapete, fingir que não está nada acontecendo. E a palavra de Deus fala para a gente tomar cuidado, a gente ter esse cuidado. Além de ter dado esse conselho aos irmãos que viviam em Tessalônica, Paulo também escreveu para Timóteo, que foi um jovem que até hoje nos influencia, é um jovem que realmente é inspiração para nós, né? Paulo ele escreveu para Timóteo dizendo: cuide de você mesmo. E essa orientação de Paulo demonstra que o autocuidado era responsabilidade pessoal de Timóteo. Ele deveria cuidar de si mesmo, além de cuidar da doutrina, do ensino
e da igreja que liderava, ou seja, Timóteo, ele liderava um grupo de pessoas, ele liderava uma igreja. Então, ele com certeza vivia emoções, né? Tinha fortes emoções, talvez pode ter passado por momentos ali de pressão, né? E o apóstolo Paulo, ele com muita sabedoria, com muito amor, muito cuidado, ele diz: cuide de você mesmo. Ou seja, ele orienta Timóteo a ter esse momento de autocuidado, dele não negligenciar as emoções dele, pelo contrário, de ter esse cuidado consigo mesmo. Nós não estamos ilesos a momentos em que vamos ser atingidos em alguma área da nossa vida por algum acidente, tragédia, enfermidade, situação indesejada. Também há momentos, impulsos e desejos interiores que podem nos levar a momentos de angústia ou até momentos de carência. Existem situações que são difíceis e essas situações a gente não tinha previsto de vivê-las, e às vezes há momentos em que ouvimos ou vemos notícias devastadoras que fazem a gente, por determinado momento, sentir como se o nosso mundo tivesse caído, tudo tivesse assim perdido. E aí, nessas situações, a ansiedade aparece, o pânico ele se manifesta e o medo toma conta da gente de uma forma muito forte. E quando nós nos deparamos com tais momentos de crise, podemos adotar uma dentre duas opções. Número 1, a gente pode abrir a porta e convidar que essas emoções negativas e improdutivas entrem em nossos corações. Ou 2, podemos tomar medidas imediatas para recuperar a nossa paz e segurança. Toda pessoa vai passar por momentos de ansiedade, pânico ou medo na vida. E aí o erro surge quando nós aceitamos essas emoções, quer com os braços abertos ou quer com relutância. E assim a gente permite que elas fiquem gradualmente e encontrem um lugar de descanso em nossos corações. Em vez de nós permitirmos que coisas negativas aprisionem nosso coração, devemos fazer o que Jesus fez e nos ensinou, que era de fato orar ao Pai e entregar a Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, porque Deus é um bom Pai e Ele tem cuidado de nós a todo tempo. Como eu disse, nós estamos vivendo um momento difícil, há momentos que vamos viver situações realmente muito complicadas. E diante disso, muitas pessoas têm adoecido de forma física ou até mesmo emocional, e às vezes junto o combo de ficar ruim, ficar doente física e emocionalmente, né? E isso tem ficado cada vez mais comum, principalmente entre pré-adolescentes, adolescentes, jovens, entre outros, né? E algo que eu acho muito legal é que o nosso corpo, ele emite sinais. Tem uma frase, né, uma expressão que as pessoas falam que o corpo fala. E de fato, o nosso corpo, ele emite sinais, ele emite alertas de quando nós não estamos bem, quando a gente está passando por uma sobrecarga emocional. E aí a gente tem como, por exemplo, falta de ar, boca seca, formigamento, náuseas, calafrios, tremores, tensão muscular, dor no peito, coração muito acelerado, sensação de desmaio, tontura, urgência para ir ao banheiro. E aí, além disso, outros sinais que podem indicar um problema de comportamento é o uso exagerado de aparelhos eletrônicos e o consumo em excesso de alimentos. Lembrando que é sempre importante a gente analisar se realmente estamos tendo esses sinais e qual o contexto que ele está inserido. E caso você esteja passando por momentos assim de grande sobrecarga emocional, em que o seu corpo tem emitido esses sinais, esses alertas, caso você passe por uma situação assim, fale com a sua família, com a sua liderança na igreja local, com um adulto de confiança, não se isole. Procure ajuda médica, procure ajuda de quem é especialista na área, sua liderança, alguém que você realmente confia e sabe que vai poder te ajudar. Não adianta a gente desabafar, a gente chorar com quem não vai poder ajudar a gente de alguma forma. Por mais que a gente coloque aquilo ali para fora, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de alguém que vai estar ali dando uma palavra verdadeiramente de Deus para a gente, direcionada pelo Senhor para os nossos corações, para que a gente seja edificado e realmente o Espírito Santo venha estar moldando o nosso interior. Então, caso você esteja passando por essa situação, como eu falei, procure ajuda, não se isole.
E outros cuidados que a gente pode ter para melhorar um pouco isso, reverter um pouco esse quadro, a gente tem que ter o cuidado com a nossa saúde, desenvolver bons hábitos alimentares, praticar exercícios físicos com regularidade, ou seja, tanto a má alimentação quanto o sedentarismo, eles são causadores de várias doenças, né? E sempre que possível a gente precisa estar indo no médico, fazendo consultas, né? A gente precisa estar tendo esse acompanhamento de rotina. Então, muitas vezes a gente está com uma sobrecarga que realmente vem aí das coisas externas, mas também somado a isso, a nossa má alimentação, o nosso sedentarismo, tudo isso soma para que a gente piore ainda mais, o nosso corpo vai gritando socorro e a gente pensa: o que está acontecendo? E ali tem uma raiz, talvez, de um sedentarismo, tem uma raiz de uma má alimentação, e aí vai somando com outros fatores externos e a situação vai se agravando. Se tem algo que a gente precisa estar sempre lembrando é que o Senhor, ele está conosco em todos os momentos, ele é verdadeiramente um pai presente. E a Bíblia, além disso, mostra que o Senhor Deus, ele é um pai zeloso e bondoso. E são vários os relatos que mostram que realmente Deus cura os enfermos. São várias passagens. Além das passagens bíblicas, há vários testemunhos de pessoas que foram curadas pelo poder do sangue de Jesus. Então, se por algum momento você estiver passando por talvez uma doença, alguma enfermidade, saiba que você pode clamar e deve clamar pelo nosso Pai, deve clamar por Jesus. No momento da dor e da angústia, lembre-se sempre de clamar ao Senhor e Ele irá te sustentar, porque Ele é poderoso, gente. O Senhor Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos sustenta no momento de fraqueza, Ele nos levanta quando nós estamos caídos e Ele nos ensina, mesmo através do processo da dor, que Ele é presente, que Ele está conosco. Então, a palavra de Deus diz que todas as nossas ansiedades devem ser apresentadas ao Senhor em oração, porque Ele tem cuidado de nós. E além disso, não se esqueça de buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor através do jejum, através da leitura da palavra, porque isso com certeza, gente, fortalece a gente assim, no nível que a gente não consegue nem ter dimensão, né? Algo além do que a gente pode imaginar, o quanto ter uma intimidade com o Senhor realmente nos ajuda nesses momentos de dificuldade. Porque quando a gente está passando por situações assim, sem a ajuda do Senhor, com certeza nós vamos nos afundar em um buraco mais profundo ainda. Só que quando a gente está com a ajuda do Senhor, Ele vai nos sustentando, como eu falei anteriormente. Ele vai nos guiando através desses momentos, através desses processos de dor, talvez de luto, de dificuldade, a gente vai aprendendo a cada vez mais confiar nele. Então, o que vem